Olá, eu sou a Mais Infante, jornalista e uma das apresentadoras da primeira temporada do Drafts, um videocast que apresenta grandes conversas com gente inspiradora sobre temas urgentes. Nessa temporada de estreia, o tema é o futuro do trabalho e as tendências que estão definindo hoje o mercado de amanhã. Nos episódios anteriores, nós já discutimos sobre a semana de 4 dias, o etarismo, a crise climática, parentalidade e saúde mental. Agora, no sexto e último episódio, vamos falar sobre inteligência artificial, um tema que tem tirado o sono de muita gente. Afinal, a inteligência artificial na equipe é parceira ou é rival? A última edição do estudo Future of Jobs Report, conduzido a cada 2 anos pelo Fórum Econômico Mundial, comprovou o potencial transformador da inteligência artificial no mercado de trabalho. A estimativa é de que 23% das vagas e empregos vão passar por uma transformação até 2027, com 83 milhões de empregos sendo eliminados e 69 milhões criados. Nesse cenário, o mercado de trabalho global precisa se reinventar, descobrir novos caminhos, encontrar formas de abraçar essa tecnologia de maneira ética e humana. E é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com o Lucas Lima, empreendedor, professor e palestrante de temáticas relacionadas à liderança, nova economia e o profissional do futuro. Lucas, seja muito bem-vindo ao videocast Drafters. Obrigado, Maísa. Obrigadão pelo convite. Fiquei muito feliz de receber esse convite de vocês. A gente conhece o Projeto Draft há muitos, muitos anos e sempre admirei muito o trabalho, então, pô, uma honra estar aqui hoje. Bom, então vamos começar aí nosso papo. Eu queria começar sabendo de você quais são os desafios que a inteligência artificial colocou em jogo, né, no mundo do trabalho. Tá. A gente ainda está descobrindo esses desafios, assim. Até eu mesmo falava nas palestras, assim, o quanto os eu tinha uma frase que eu usava que é: "Se seu trabalho é repetitivo, é previsível e ele é escalável, você vai ser substituído por uma inteligência artificial". E aí, nesse mundo, a gente pegava as pessoas que são os knowledge workers, né, que trabalham com criatividade, que trabalham com pensamento crítico, com análise de dados, e falava assim: "Não, nós que trabalhamos com o conhecimento, nós estamos protegidos pela inteligência artificial. Que difícil que será para o pessoal do chão de fábrica, que vai ser substituído pelos robôs". E a gente chega nessa época com as inteligências artificiais criando, compondo músicas, analisando dados, escrevendo textos e às vezes até com uma capacidade, muito muito acima da nossa, né. Ah, quando você olha as métricas de resultado das inteligências artificiais, você compara ela com doutorandos, com PhD, com especialistas das mais diversas áreas e você tem uma inteligência artificial que consegue superar a gente em diversas áreas do conhecimento. E aí o que a gente está vendo agora no mercado de trabalho é que aos poucos a gente primeiro se encantou com isso, né, a gente fala: "Nossa, que legal, agora eu posso construir uma poesia, eu posso analisar uma tabela no Excel, eu posso criar uma imagem". E pouco a pouco a gente está começando a trazer isso para o nosso dia a dia. E os impactos estão sendo ainda percebidos pouco a pouco, mas a gente já tem ah, grandes impactos que a gente vai visualizar em inteligências artificiais pegando empregos, tarefas e mudando indústrias completamente, assim. Daqui a pouco eu posso trazer alguns casos, mas acho que, de forma resumida, a gente está descobrindo ainda todos os usos, mas a real é que vai impactar drasticamente a década inteira, como a gente se comporta, como a gente trabalha com o conhecimento, como a gente cria e o trabalho como a gente conhece vai se transformar completamente. Agora, eu queria que você me falasse um pouco quais são esses cases aí que você falou, né, que já são sabidos, né, de impactos aí da inteligência artificial, seja ele positivo ou negativo, e também se dá para a gente dizer quais são os setores que são mais impactados aí por essa inteligência artificial generativa. Olha, eu acho que, de alguma maneira, todos os setores serão impactados. O que a gente come começa a ver é que, primeiro, todos os eixos que eram criativos, que eles estavam isolados, protegidos quase pela inteligência artificial, pelas inteligências artificiais, eles começam a ser diretamente impactados. Então, essa semana mesmo, saiu um case sobre uma empresa de educação, de uma das maiores dos Estados Unidos, que é como se fosse um
uma empresa de preparativos para o Enem, equivalente aos Estados Unidos. Então, os estudantes usam para pegar as respostas e para entender melhor os seus conhecimentos. E essa empresa decresceu o valor de mercado dela em 90%. Por quê? Porque os estudantes que antes usavam software específico para fazer perguntas, para estudar, hoje eles vão diretamente para o chat GPT, de forma resumida, e aí não precisam mais pagar aquela assinatura. Então, esse é um exemplo claro de como as pessoas, quando o mercado é impactado, ele a gente pensa que ele é diretamente impactado pela tecnologia, mas ele é impactado mesmo quando o comportamento do consumidor muda. E aí, quando o nosso comportamento muda, a gente para de pensar no táxi para locomoção e começa a pensar no Uber para locomoção, é aí que a gente quebra grandes indústrias em sequência, assim. E conforme a gente vai aprendendo a usar, o nosso comportamento de uso vai mudando e a gente começa a quebrar ou disruptar alguns mercados, porque a gente não tem mais a necessidade daquele serviço que era muito específico que a gente pagava antes, tá? Falei aqui da educação, outro setor que também tá sendo impactado, tá? E gera um bafafá gigantesco. Tem psicologia, tá? Então vou falar de nutrição, vou falar de educação física, né? Os personal trainers, de primeira, e daí a gente vai para psicologia, que é um tema um pouco mais quente. Mas tem muita gente que, por exemplo, ia no nutricionista, sei lá, uma vez por mês, para pegar um plano alimentar, e hoje essa pessoa joga os dados dela para o ChatGPT e o ChatGPT faz um plano alimentar para ela. É acurado? É correto? É certo? Tem muito nuance para a gente avaliar. E na educação física a mesma coisa. Ontem eu encontrei um amigo meu, ele falou, cara, meu personal estava de férias, ontem eu pedi para o ChatGPT fazer meu treino, e ficou muito bom, e eu estou fazendo. E dessa mesma maneira, é certo? É legal? É realmente eficiente? Talvez, mas a gente ainda tem muita margem de erro e muita margem de exploração, mas você já vê o comportamento do consumidor mudando. Recentemente, algumas trends no TikTok explodiram referentes às pessoas usando o ChatGPT. Agora ele tem uma versão de voz, né, que é muito boa, muito acurada, usando como terapeuta. Então elas abrem o ChatGPT e falam: "Tô passando por isso, isso e aquilo. Me ouça, me traga insights, me direcione". E e as pessoas voltavam para o TikTok, para as redes sociais, falando: "Gente, eu chorei muito, foi incrível, foi muito legal". E aí você pensa: "Opa, será que essa é uma ferramenta para você usar como terapeuta, como personal trainer, como nutricionista?" Provavelmente não, em muitos casos, mas certamente em muitos casos também sim. Então quando a gente pensa, por exemplo, no preço de hora de uma terapia, por exemplo, e aí a gente na nossa bolha de privilégios, a gente fala assim: "Ah não, mas a gente tem que pagar o terapeuta". Mas quando você vai para pessoas que não têm condições de pagar uma terapia 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, ou às vezes tem uma questão muito precisa desabafar com alguém sobre um tema que ela está muito insegura, provavelmente a gente vai ver, essas ferramentas que nos entendem, entre aspas, suprindo várias demandas nossas, até emocionais às vezes, porque, é é muito mais custoso, até às vezes emocionalmente e financeiramente, para você acessar alguns desses profissionais, do que você acessar o seu celular que já está no seu bolso com uma ferramenta que é praticamente gratuita, sabe. Então tem muito espaço para debate ainda, mas a grande questão dessas indústrias, assim, não é que o chat GPT vai substituir as profissões. Eles vão substituir tarefas, eles vão substituir pequenos processos, eles vão substituir, comportamentos que antes a gente tinha, que demandavam de outras pessoas, a gente vai começar a usar ele no lugar. E o grande ponto é que quanto mais dentro de uma profissão essas pequenas tarefas forem substituídas, vai chegar um momento seja para o patrão, seja para a sociedade, seja para quem paga as suas contas, que a pessoa vai falar assim: "Opa, se 70% de tudo que eu pagava para esse profissional, eu já consigo fazer com inteligência artificial, talvez eu não precise mais de 3 profissionais desse dentro da minha empresa, eu preciso somente de um. Ou talvez eu não precise mais pagar a terapia
que seja. Tô falando aqui da terapia sabendo que é um tema sensível, mas talvez eu não precise mais pagar terapia 3 vezes por semana, porque, pô, uma vez por semana eu me abro com o chat GPT e me faz bem, e a pessoa começa a fazer uma vez por semana só. Então os impactos eles começam de forma um pouquinho reduzida e depois eles começam a quando o comportamento do consumidor quando o consumidor se empodera com isso, ou ele começa a aceitar isso, aí a gente começa a ver os impactos até financeiros que a gente pode ter mesmo na sociedade como um todo. Lucas, a Organização Internacional do Trabalho e o Banco Mundial, eles acreditam que a inteligência artificial ela vai aumentar, né, ela vai transformar os empregos em vez de substituir as pessoas, que é um pouco que você até já falou. E de acordo com dados dessas instituições, entre 8 e 14% dos empregos poderiam ver sua produtividade melhorada, enquanto apenas entre 2 e 5% correm risco de substituição. Eu queria entender um pouco como você enxerga esse cenário e, principalmente, como você acha se a IA pode ser nossa parceira ou ela vai ser sempre nossa rival? Eu não tenho dúvida que ela vai ser sempre nossa parceira, se assim a gente usar, sabe. O grande diferencial da inteligência artificial é que ela ataca a produtividade. E o ser humano é maluco por produtividade, o mundo capitalista é maluco por produtividade e eficiência, e quando você tem uma ferramenta que aumenta a eficiência, as pessoas falam: "Opa, vamos adotar, que mais eficiência, vai fazer mais com menos, gastar menos dinheiro, é mais dinheiro para o meu bolso". Então a lógica central é essa, assim. E e aí eu vou abrir uma outra aba aqui, que é a nossa economia, tá, a gente quando a gente olha muito para frente, a gente pensa assim: "Meu Deus, todos os trabalhadores poderão ser substituídos por inteligência artificial". Muitos trabalhadores poderão ser substituídos, sim, por inteligência artificial, isso é fato. Como já aconteceu em outras épocas da humanidade, tá. Então, quem cuidava de cavalos, por exemplo, você tinha estacionamentos para cavalo antes do Henry Ford popularizar o carro. Você não tem mais isso, você não tem mais os cocheiros, por exemplo, que cuidavam ali, alimentavam os cavalos para isso. Então, você sempre tem quando uma indústria transforma um mercado, a gente sempre tem parte dessa mão de obra que vai ter que se adaptar e vai ter que mudar. E a gente vê mais e mais isso acontecendo com mais frequência, né. A curva exponencial, ela aponta isso pra gente, que tecnologias que transformam a forma como a gente se comporta, elas vão passar a integrar a nossa vida cada vez mais rápido, assim. Então, teremos próximas ondas que também vão nos impactar. Tem alguns autores que falam que a gente é cheio de bullshit jobs, que são trabalhos de média, trabalhos que são besteira, sabe. Que são coisas que às vezes você tem pessoas que são muito capazes, muito talentosas, que estão lá, eh, passam dias e dias preenchendo um relatório que ninguém lê, ou que elas estão fazendo alguma coisa que não gera valor para ninguém. E aí a inteligência artificial vai começar a fazer isso. O meu palpite, tá, é que nós como humanos, a gente vai ter que trocar nossa mentalidade de trabalhador que executa tarefa para trabalhador que gera valor. Seja gerar valor para o cliente na ponta, seja gerar valor para o meu chefe, seja gerar valor para mim, para a sociedade. Porque quando a gente começa a entender como a gente gera valor ou gera transformação, a gente começa a se diferenciar realmente das inteligências artificiais que estão somente executando tarefas. E essa mudança de mentalidade é o que vai acabar mantendo as pessoas ativas no mercado delas, no trabalho delas. E de novo, né, eu tô falando aqui acho que da nossa bolha privilegiada das startups, de pessoas que trabalham na frente do computador, de pessoas que já têm um acesso a essas inteligências artificiais. A gente tem muitos trabalhos que ainda que a gente gostaria que inclusive fossem mais automatizados, né, que são subempregos, que são pessoas que trabalham hoje correndo risco de vida, às vezes risco de saúde. Eu acho que esses poderiam ser os primeiros trabalhos que a gente conseguiria gerar mais qualidade de vida para as pessoas e para a sociedade, mas ainda assim, quando a gente fala desse novo chat das inteligências artificiais generativas, né, que essas que trabalham com conhecimento, a gente vai ver muito rápido elas tomando as tarefas, que são tarefas chatas, repetitivas, que geram pouco valor na ponta, no final, e ocupam muito tempo, muito espaço. E a gente vai precisar ver as pessoas
mudando essa mentalidade para falar, bom, o que eu estou fazendo no meu dia a dia, ele gera valor para quem? Ele gera valor para a sociedade, ele gera valor para o meu patrão, eu gosto de fazer isso, então gera valor para mim. Eh, e aí, no meu palpite otimista, a gente tem uma oportunidade de começar a ter até mais significado no trabalho num médio e longo prazo, assim, uma vez que a gente consegue ocupar, parte dessas tarefas com inteligência artificial. Legal. E Lucas, como que você vê as empresas treinando, né, os times para atuar com a tecnologia da inteligência artificial, né? Existe esse processo, as empresas estão fazendo esse trabalho de ajudar as pessoas a conhecerem, a usar, e existem cases disso? O que que você pode me falar sobre esse assunto? Tem até um estudo bem recente sobre isso que me chocou, assim, né, então eu vou fazer as palestras, ouço essas conversas e geralmente eu também faço uma pré-pesquisa do que está acontecendo, o que é recente, o que saiu na mídia, e uma pesquisa da Upwork, ela me chocou um pouco, que a chamada era, vou até dar uma colada, que eu tenho ela anotada aqui, que é a chamada era exatamente essa: 77% dos funcionários relatam que a inteligência artificial aumentou as cargas de trabalho e prejudicou a produtividade. E eu falei: "Caramba, inteligência artificial prejudicando a produtividade? Como assim?". E aí eu fui entrar mais a fundo para entender o que realmente estava acontecendo ali. E trabalho com inovação há muitos anos também, inclusive com a AAA, onde a gente prestava consultorias de inovação, e sempre quando a gente chegava nessas empresas, a gente tinha uma demanda do topo da pirâmide, falando assim: "Gente, todos nós precisamos agora usar determinada tecnologia". E aí desce aquela onda de todo mundo correndo de um lado para o outro, falando: "Meu Deus, agora todo mundo precisa usar isso, todo mundo precisa usar isso, todo mundo precisa usar isso", sem um bom planejamento de implantação, sem treinamentos adequados para as pessoas entenderem como elas usam, sem criação de contexto para saber onde, que horas, em qual momento que elas devem usar determinada tecnologia. E aí as pessoas começam a se ver obrigadas a simplesmente usar o chat GPT por usar, sem saber por quê, sem saber por quando, sem saber exatamente como. E aí, nesse ano de 2023 para 2024, que a gente teve esse boom, a gente viu muito disso acontecer. E aí as pessoas começam a criar uma resistência até, porque elas são obrigadas a usar, mas elas não são treinadas para isso, e acaba sendo contraprodutivo. E outra coisa que aconteceu meio junto foi inteligência artificial é sobre produtividade, então funcionários, a gente precisa produzir mais. Todos nós temos essa inteligência artificial, estou pagando a API da OpenAI, todo mundo precisa produzir mais. Então esse senso de sobrecarga, já não bastasse, acho que todas as outras coisas que a gente vive em cenário Brasil, cenário mundo, né, a pressão que a gente tem, a onda de burnout, saúde mental, a gente tem várias outras questões que a gente está lidando enquanto a inteligência artificial está chegando, mas o que a gente percebeu em algumas empresas foi justamente isso, que essa obrigatoriedade de uso começou a gerar muita pressão nas pessoas, e às vezes você chega em empresas onde as pessoas não estão acostumadas a mudar, e aí existe uma resistência. Mas essa resistência, ela vai ser quase temporária, assim, ela vai ser uma resistência como a gente sempre tem quando um software atualiza, quando a gente compra alguma coisa nova e que a gente precisa aprender a usar e a gente ainda está se adequando àquilo, mas com o tempo, todas as empresas vão passar a utilizar mais e mais inteligência artificial, e as pessoas dentro das empresas também. Ô Lucas, sobre as questões regulatórias, né, tem algumas medidas ou algumas questões, como que você vê, que você acha que são prioritárias para ajudar a mitigar esses impactos negativos, né, seja em questão de dados, seja em questão de acesso, enfim, uma série de coisas, e para que essa atuação da inteligência artificial seja mais, coesa, vamos dizer assim, né, seja mais próxima de todo mundo e não seja tão prejudicial. Tá. Todo o processo tecnológico ele primeiro cria, ele primeiro constrói, ele primeiro se preocupa com velocidade para depois se preocupar com ordem. E nisso, naturalmente, surgem problemas, né. E acho que um dos principais problemas que a gente tem com inteligência artificial é que a gente não teve ninguém teve tempo para opinar e pensar sobre isso, tanto em questões regulatórias quanto em questões éticas. E
E a gente está chegando num lugar da inteligência artificial onde a inteligência artificial toma decisões. Então, quando a gente começa a falar de agentes de AI, que é uma nova onda que a gente está vendo de inteligência artificial, que são AIs que são instruídas a executar determinado trabalho e no meio do caminho ela toma decisões. E a gente dá a liberdade para elas de tomar uma decisão, desde decidir fazer uma compra, e ela avaliou tudo que você tinha que comprar na semana, e ela fez a sua lista de compra e vai passar o cartão de crédito, até um carro que está dirigindo, e ele vai ter que decidir se ele desvia de um pedestre e correndo o risco de acertar outro carro, ou se ele apenas freia, ou se ele atropela a pessoa, que é uma decisão que humanos têm que enfrentar, e que agora AIs têm que enfrentar também. E aí a gente entra em várias questões que são: os algoritmos são enviesados porque nós somos enviesados, e talvez seja a primeira vez que a gente vai conectar mais diretamente filósofos com tecnologia, porque agora a gente tem que parar para pensar em como a gente treina esses algoritmos, porque eles vão tomar decisão, e quando eles tomarem decisão, eles vão impactar diretamente a nossa vida pessoal, mas empresarial, como sociedade. E e aí a gente começa a ver nesses grandes fóruns essas discussões das regulações da inteligência artificial e até onde a gente vai com elas. A minha visão é que quanto mais burocratizado é um sistema, e quanto mais risco a gente tem, inclusive, para o humano, das decisões que uma inteligência artificial pode tomar, mais regularizado ele precisa ser. Lembrando que inteligências artificiais, elas trabalham com probabilidades, e dentro das probabilidades elas vão tomar essa decisão, mas que existe um pré-treinamento para que essas decisões sejam tomadas, mas que humanos também falham, humanos também tomam decisões que também são erradas. E a gente vai começar a olhar em vários micro microespectros, microlocais primeiro, para pensar assim: "Ok, a inteligência artificial aqui tem mais ou menos chances de falhar do que um humano". Quan quando a gente chegar nesse no quan quando a gente chega, porque a gente já chega no momento de falar assim: "Bom, aqui ela vai falhar menos do que um humano", a gente vai tender a usar a inteligência artificial ali. Para as questões que são mega complexas, a gente tem que tomar muito mais cuidado em relação a esse uso, a essa implantação. E a gente também vai ver diferentes empresas, diferentes corporações usando, eh, inteligências artificiais, AIs diferentes, né, LLMs diferentes para diferentes coisas, desde, indústrias, que a indústria da pornografia, por exemplo, que é uma indústria gigantesca, e tem inteligências artificiais ali dentro que vão fazer de tudo, quanto indústrias onde a gente vai estar muito mais regulado, e não o que for usado ali dentro vai ter que ser muito mais pensado, discutido e regulado. Mas, assim como humanos, teremos cenários e cenários, mercados e mercados, contextos e contextos, onde a gente vai ter que criar as nossas caixinhas de até onde essas AIs podem ir. Ô Lucas, na sua opinião, quais são as habilidades humanas, né, que vão ser cada vez mais valorizadas aí por causa da inteligência artificial, que inclusive é uma ferramenta treinada por humanos, né? Olha, habilidades humanas, eu julgo que essa questão da interação, do uso das minhas capacidades cognitivas, não somente naquele eixo estreito que a gente utilizava de lembrar de um conhecimento, elas começam a precisar descer para um mundo mais participativo. Então, antes a gente conseguiria saber de alguma informação, ter acesso a alguma informação, seja porque ela é mega técnica, ou seja por um conhecimento muito, muito específico, e sabendo dessa informação a gente conseguia, às vezes, pela exclusividade que a gente tinha de um conhecimento, a gente conseguir uma posição no mercado. Hoje a gente precisa ser muito mais participativo no mercado, porque o conhecimento ele é democratizado, o acesso a ele é muito democratizado, e não só porque a inteligência artificial é muito inteligente, mas também porque ela é extremamente rápida e ela é extremamente barata. Então, você literalmente abre um áudio, manda pergunta e ela te responde. Então, imagina uma dúvida que a gente estava falando ali, uma dúvida que eu quero tirar com um nutricionista, e hoje que a gente já tem, já é muito rápido, né? Eu posso mandar um áudio no WhatsApp,
mas uma dúvida onde eu preciso encontrar uma pessoa que eu confio, eu preciso pedir um orçamento para ela, para eu conseguir ser atendido e marcar uma reunião, e às vezes essa mesma dúvida consegue ser respondida em segundos por uma inteligência artificial. Eh, e aí, os profissionais, eles precisam começar a descer por uma camada de conhecimento que ela é mais participativa na sociedade, no sentido de interação mesmo, de como eu comunico, de como eu acolho, de como eu penso criticamente sobre um tema, para que a gente consiga desenvolver essas skills não mais de fora para dentro, mas de dentro para fora. Bom, e para a gente fechar, né, esse nosso papo aqui, que foi super rico, eu queria que você desse para a gente algumas dicas aí relacionadas a esse universo da inteligência artificial. Pode ser livro, filmes, enfim, o que você achar que é pertinente. Tá, legal. Olha, o filme Her, com com o Joaquin Phoenix, é maravilhoso. Acho que você já deve ter visto. E ele mostra ele foi muito assertivo em pra onde a gente tá caminhando, muito assertivo. Porque, hoje a gente já consegue ver pessoas se relacionando com as inteligências artificiais nessa forma onde elas são onipresentes e você consegue falar com elas a todo momento, e elas dão respostas prontas pra você. Elas se comportam cada vez mais como humanos, e não é que elas se comportam, tá, elas são programadas para isso, é um computador que está falando com a gente, basicamente, fazendo milhões de códigos por segundo, para conseguir te entregar uma resposta que seja compatível com o que você está precisando. Não são humanos, mas aquele filme, acho que ele mostra um pouco de para onde a gente está indo, e e ele mostra também alguns dos dilemas que a gente vai viver, tá, que é esse relacionamento com inteligências artificiais, esse relacionamento que acaba sendo um relacionamento, né, onde pessoas, eles vão falar mais com robôs, assim como hoje a gente passa mais tempo olhando para uma tela do que olhando para o olho de alguém, a gente talvez vai chegar num momento onde a gente vai falar mais com inteligências artificiais do que com pessoas. E a gente precisa aprender a lidar com isso, a distinguir isso também. Mas um outro acho que outra dica que é muito específica é use. Pegue a inteligência artificial mais próxima e use. Porque só quando ela estiver muito acessível para você, que você vai enfrentar um problema e pensar: "Bom, ao invés de ir para o Google, eu vou usar a inteligência artificial. Ao invés de eu perguntar para alguém, eu vou usar a inteligência artificial". Ou quando você parar por 2 ou 3 vezes que você está tentando resolver o problema, você ia ter inteligência artificial e tentar usá-la para isso. Ela não é simples, mentira, ela é extremamente simples, mas quanto mais elaborado é o seu prompt, quanto mais você consegue ser claro numa comunicação, melhores serão as respostas. E aí a gente tem que lembrar que essas inteligências artificiais, de novo, elas são as piores que a gente está usando quando a gente olha para um horizonte de 10, 15, 20 anos. Então elas vão melhorar muito e talvez quanto mais a gente aprender a usar elas nesse aspecto primitivo aqui, talvez seja mais fácil a gente usar ela lá na frente quando ela for ainda mais complexa. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui no videocast, por compartilhar com a gente tantas informações e reflexões que são super importantes nesse momento que a gente está vivendo. Obrigada mesmo. Obrigado você pelo convite, uma honra estar aqui com vocês hoje, espero que tenha agregado alguns pontos e precisando, tamo junto. E para você que acompanhou a primeira temporada do Videocast Drafts, que abordou o futuro do trabalho, eu espero que tenha gostado. A gente se despede nesse episódio, mas em breve vem novidades por aqui. Até mais!